A paz do Senhor, como estão todos? Aqui estamos nós mais uma vez para esta live, um domingão. Com certeza, um domingo muito abençoado na minha vida, na sua vida. Uma semana de quarentena, mas não uma semana morta, uma semana de muitas atividades, muitas mudanças, uma semana de apoio, uma semana de oração, uma semana em que nós acabamos chorando com os que choram, com certeza. Mas estamos aqui para mais uma palavra de esperança, das quais o Senhor tem para mim e para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quero te convidar agora, enquanto você ouve essa pregação, reúna a sua família. Se você puder projetar na televisão, coloque na televisão. Se puder chamar a todos para que possam se conectar. Toda a família unida nesse momento é o que eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz daqueles que já chegaram, a paz Vali. E, bem amados, a Kátia. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, enquanto isso, eu sou o missionário e pastor William da Igreja Água da Vida, aqui em Itaquera, São Paulo. E quero falar a você que está nos ouvindo, que talvez tenha uma igreja, alguma coisa, que estamos todos em quarentena, estamos todos desenvolvendo aquilo que jamais deveríamos de ter perdido. É interessante que após alguns meses, se não uns 2 anos de intensa luta pelos valores da família, aqui estamos nós em família, não é verdade? Para restaurar os valores da família. Os valores que nós cremos da palavra de Deus, né? O homem, a mulher, os filhos como fruto de um homem e de uma mulher, é o que nós cremos segundo a palavra do Senhor, segundo a criação do próprio Deus, e vemos Deus agora nos colocando em família para restaurar muitas coisas. Louvado seja Deus. Mas a você que nos ouve, que tem uma igreja, eu quero te incentivar, não somente a você, mas a todos nós, de que não se esqueça de ser fiel à igreja onde o Senhor te colocou. Quando eu falo sobre fidelidade, não estou falando apenas de você ser politicamente correto, mas de você apoiar o seu pastor, de você estar atento às necessidades de sua igreja, até que todas as coisas possam ser sanadas, resolvidas, um a um. A igreja, talvez o local, o endereço onde nós estamos em Itaquera, talvez esteja fechado, mas a igreja está em pleno movimento. Nós estamos em pleno movimento, em plena atividade naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor e aqui, para São Paulo, com certeza. Orando uns pelos outros. Amém, amados? Então não se esqueçam, procurem sempre estar conectados com a sua igreja local. Tudo bem? Muito bem. A paz do Senhor a todos que acabaram de chegar também. E hoje vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor e quero convidar você a abrir a sua palavra, abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia, aí em Isaías 40. O tema de hoje é fé que prevalece. Amém? A fé que prevalece. Eu quero dar uma conotação um pouco diferente, mas espero que você entenda para esse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento de unidade. E nós nos unimos, ó Deus, e queremos estar debaixo de todo o propósito estabelecido pelo Senhor na pessoa do Espírito Santo para nós. Pai, sabemos que tudo que vamos fazer e realizar dependemos da sua graça. Que a sua graça abunde sobre nós. Que a sua graça abunde sobre os meus irmãos, cada um em sua casa, sobre aquele que está ouvindo agora. Que a obra consoladora do Espírito Santo, a obra consoladora de nos convencer do pecado, a obra consoladora de nos convencer do juízo, a obra consoladora de nos convencer de toda a justiça, aconteça neste exato momento, Pai. Nós queremos amarrar e amarramos o maligno agora, o valente sobre cada casa, e declaramos a libertação, a salvação, a cura das enfermidades, os milagres estabelecidos naquelas situações em que é necessário um milagre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos para que o Senhor assista de perto, ó Deus, cada uma das necessidades de cada um dos nossos irmãos nesse exato momento. Mas a maior necessidade, a de conhecer ao Senhor por meio de Jesus Cristo, que ela esteja, Pai, latente, queimando em nossos corações neste momento e naquele coração que nos ouve agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, queridos? Bom, a paz do Senhor a todos aí. Glória a Deus. Que alegria de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Que alegria. Amém? E vemos que é tão oportuno, né? Nós estamos aqui utilizando a tecnologia para nos aproximar, para compartilhar a palavra de Deus, usando aqui o celular e outras coisas mais, tablets talvez, para que juntos possamos aprender um pouco mais de Deus. Isso é bom, tá bom? Eu quero também te convidar, você que tem aí uma grande rede de contatos no seu Facebook, compartilhe também, abra um WhatsApp, permita que outros que talvez não tenham contato com a igreja e outras coisas mais, possam também ouvir a palavra do Senhor. Amém? Não se esqueçam do movimento 1 por 8. Se o coronavírus, uma pessoa infectada, pode infectar 4 pessoas, então uma pessoa cheia do Espírito Santo pode minimamente tocar a vida de 8 pessoas. Minimamente, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser um instrumento de Deus para salvar a vida de 8 pessoas. Então acredite nisso. Não feche 2020 sem que você tenha sido um instrumento poderoso de Deus para amar, para salvar, para discipular, para cuidar minimamente de 8 pessoas. Amém? Vamos lá. Isaías 40. Vamos começar a partir do versículo 5 ao versículo 8. Amém? Isaías 40, 5 ao 8. Diz o seguinte: Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: Clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amém, queridos? O tema dessa live, do nosso culto de hoje, é a fé que prevalece. E nós vamos conversar sobre esta fé aqui no livro de Isaías. E eu quero falar com você que está aí na sua casa. Nesse tempo em que nós estamos sobre uma discussão moral, uma discussão ética, sobre qual o valor da vida. E quando estamos falando sobre qual o valor da vida, começa-se então uma grande discussão sobre ficar na quarentena ou sair para trabalhar, o jovem sai para trabalhar, o Brasil volta no movimento, e enquanto os nossos velhinhos, os nossos seniors, ficam em casa debaixo de cuidados. E aí se levanta grandes discussões até onde de fato podemos demonstrar esse cuidado. A discussão é grande, mas a discussão toda está sobre a questão da vida. E eu quero fazer uma pergunta ousada aqui. E quero que vocês me entendam bem sobre a fé que prevalece. Eu quero fazer uma pergunta ousada. No meio de tantas situações difíceis, você quer viver para quê? Para que você quer viver? Estamos aqui com uma irmã de Portugal. Que Deus possa abençoar você, querida irmã. Que o Senhor possa alcançar poderosamente Portugal e derramar a graça dele sobre todos aí. Que os milagres do Senhor se estendam aos hospitais de Portugal, assim como nós estamos orando pelo Brasil. Que poderosamente pessoas se levantem das macas, se levantem dos seus leitos e confessem que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Então, eu quero trabalhar em cima disso. Uma fé que prevalece respondendo a seguinte pergunta com base nesse texto, né? Estar vivo para quê? A discussão sobre a vida, ela não pode ser algo fútil. E quando nós falamos sobre viver, nós temos que entender que o nosso investimento em vida, ele tem que existir para um objetivo eterno. Então nós estamos discutindo tantas coisas e às vezes eu fico observando as pessoas que a razão de estar vivo não é porque elas têm um interesse, um propósito eterno. Ou seja, existe uma eternidade. Assim como alguns dizem, existem o pós-morte, né? Mas
eu observo que a grande maioria quer estar vivo pelo simples fato de não passar pelo sofrimento que antecede a morte. Então, eu quero dizer algo aqui para mim e para você com base nesse texto. Primeiramente, o pano de fundo de Isaías. Isaías é conhecido como a pequena Bíblia, porque ele tem exatamente 66 capítulos. Os 39 capítulos primeiros, né, de Isaías, do 1 ao 39, fala exatamente de contextos que poderíamos entender sobre o Antigo Testamento. E do capítulo 40 ao capítulo 66, são 27 capítulos, como os 27 livros do Novo Testamento, começa a falar das boas novas, começa a falar sobre Jesus, né? Sobre profecias messiânicas. Então, o livro de Isaías é tido como uma pequena Bíblia. E o interessante é que, quando Isaías, movido pelo Espírito Santo, começa a falar agora sobre as boas novas, a partir do capítulo 40, ele começa justamente mencionando profecias acerca de quem seria João Batista e de que ele viria preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E se você pegar aqui primeiramente o capítulo 1, o versículo 1, começa dizendo: consolem, consolem, ou consolai, consolai o meu povo. No original é assim: fale ao coração do meu povo. Fale amavelmente ao coração do meu povo. É incrível isso. Sabe, queridos, não dá para descartar a doutrina de juízo. Deus, ele julga a terra e ele está corrigindo a terra. Não dá para dizer o contrário disso. Mas tirar o amor de Deus do juízo, tirar o amor de Deus de sua disciplina, também é falta de sabedoria. Então Isaías 40 começa falando sobre console o meu povo. Isaías 40 começa justamente dentro de uma visão que Deus deu para Isaías, em que ele deixou claro de que, assim como o reino do norte foi levado pela Síria, se o povo de Judá e Jerusalém não se arrependesse, eles também seriam levados para a Babilônia. O que aconteceu? Eles não ouviram, não atentaram para o que aconteceu com a sua irmã maior, Israel, e acabaram então indo para a Babilônia. Mas Deus também profetizou e deixou claro agora a partir de Isaías 40, de que Deus tiraria o seu povo da Babilônia, como mostrado Daniel 70 anos depois. E Deus começa um processo de perdão, de restauração e de consolação ao seu povo. Isso nós precisamos entender. Deus, quando Ele nos leva a uma disciplina, Ele não esquece de nós, muito pelo contrário. Ele está nos disciplinando porque existe uma doutrina, existe uma educação na casa do Pai, como existe na minha, existe na sua. E toda a correção de Deus, meu caro amado, que nos ouve, irmãos, está baseado no fato de que Deus te quer nos céus. Está baseado no fato de que Deus quer você escravo do pecado e para isso Ele enviou o seu Filho Jesus. E chegamos a esse ponto, no capítulo 5, em que ele fala que vai enviar um profeta, em que ele vai enviar João Batista. João Batista vai pregar sobre arrependimento, porque quando você entra aqui no versículo 5, diz: então a glória do Senhor será revelada, será manifestada. Quando começa esse versículo, você tem que entender o pano de fundo, a vida de João Batista, que foi sobre a pregação de arrependimento. Então, aonde há um grande arrependimento, um verdadeiro arrependimento, é o arrependimento que aplana os caminhos, é o arrependimento aonde nós decidimos limpar os nossos corações, é o arrependimento em que nós decidimos, de fato, fazer parte de um novo governo. Reconhecemos o pecado, o governo do pecado, o sistema do mundo, então o Espírito Santo vem, nos convence de tudo isso e por meio do arrependimento, reconhecemos que temos errado, transgredido contra o Senhor, nos voltamos e pedimos perdão ao Senhor por meio desse arrependimento e mudamos então o nosso curso. Aquilo que fazíamos, decidimos não fazer mais, porque isso é arrependimento, não fazer mais. E quando isso acontece, então nós vamos agora para o versículo 5, que diz que em função desse verdadeiro arrependimento, em função de estarmos sendo convencidos pela pessoa do Espírito Santo, então a glória do Senhor será revelada e todos verão, todos a verão. O Senhor falou. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Aqui sabemos que o maior cumprimento deste momento, desta glória do Senhor,
foi a própria pessoa de Jesus Cristo, né? A salvação de Deus para nós e que Ele de fato a revelou, de fato a manifestou para que nós estivéssemos aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor. E aí, no versículo a seguir, 6, pelo Espírito, então Isaías escreve dizendo, uma voz disse, clame! E eu perguntei, o que devo de clamar? É interessante o que eu tenho ouvido, visto, e de todos os lados. Vemos que o Senhor está permitindo que muitas pessoas sejam levadas. Eu tenho recebido comunicados de muitos pastores que já se foram, que o Senhor os recolheu, pessoas do convívio, mas que o Senhor permitiu. E eles estão agora na casa com o papai. Mas estamos eu e você aqui, também debaixo do mesmo propósito. No propósito de Deus, Deus tem levado alguns. E para o propósito de Deus, Ele tem nos deixado aqui. Então, Isaías diz, veja bem que o título é Uma Fé que Prevalece. Isaías diz, clame. Clame, mas clamar o quê? Qual é a pergunta? Clamar o quê neste momento? Você que está na sua casa, clame desde a sua casa. Você que tem a oportunidade de sair, falar com os vizinhos, clame, mas clamar o quê por eles? Os versículos seguintes explicam sobre o que devemos de clamar, de anunciar, de apregoar pela graça do Senhor, por meio de uma fé que prevalece. Vou explicar melhor o porquê desse título à frente. Os versículos seguintes, 7, 6 e 7, diz o seguinte. Uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. A primeira coisa que nós estamos vendo aqui, a primeira e a tônica desta pregação, a tônica deste momento, sobre a fé que prevalece, é uma fé que se destina à eternidade. Aqui, Isaías, pelo Espírito Santo, está dizendo que devemos clamar para anunciar às pessoas que a nossa vida, a vida delas, é como a erva de qualquer parte deste mundo. Qualquer capim deste mundo. Não que Deus nos esteja comparando ao capim, não é isso. Deus está dizendo que a nossa vida, ela é tão passageira quanto a de um capim. Essa é a grande questão e a tônica desta fé que prevalece. Por que você está exercendo fé? Por que eu estou exercendo fé? Para que haja a cura do Covid-19? Estou de acordo com você. Por que estamos exercendo fé? Para que não falte alimento em nossas casas? Estou de acordo com você. Por que estamos exercendo fé? Para que o Bolsonaro tenha sabedoria, juntamente com a sua equipe, e tome decisões difíceis, mas decisões que talvez a um curto e médio prazo levante o Brasil de toda essa situação? Estou de acordo com você. Por que estamos exercendo fé? Você quer ficar vivo por quê? Qual é o motivo de você estar vivo? É para continuar da mesma forma? É para que nada mude na sua vida? É para que haja uma cura? É para que não falte comida em sua casa? É para que tenhamos uma boa e bela administração sábia, uma intervenção de Deus por meio de Bolsonaro? Tudo isso é louvável, urgente e necessário. Mas nada disso define o destino da sua vida. No momento em que há uma questão ética no mundo, no Brasil, sobre em que situação as pessoas devem viver ou morrer, se ficamos em quarentena para preservar a vida
de um sênior, quando eu falo sênior, uma pessoa idosa? Ou se devemos, os mais jovens, sair para mover a máquina econômica sobre o risco de nós sermos o principal veículo para que a pessoa amada morra? Mas seria isso que de fato está em jogo aqui? Será que de fato estamos dando o devido valor à vida que Deus dá? Estamos lutando por um momento ou estamos lutando por uma eternidade? Você está lutando por um momento melhor aqui? Por uma sobrevida na Terra? Ou as nossas escolhas estão pautadas para uma eternidade em Cristo? A fé que prevalece não é a fé que te vai fazer vencer os momentos difíceis como este aqui. A fé que prevalece é a fé que te conduz à vida eterna. A fé que prevalece, ela não vai dizer que a tua vida será sem tribulações, será sem tempestades, será sem abalos. Não será um episódio como na vida de Pedro, em que Jesus disse que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Uma fé que prevalece, ela não nos poupa das dificuldades da vida e nem da tribulação deste mundo. A fé que prevalece, ela nos conduz a saber de que Deus usa essas situações difíceis, inclusive para nos moldar, para nos ensinar, para nos aproximar dele, para que clamemos não a um Deus meu, mas a um Deus nosso. Situações difíceis em que revelam quem sou, aonde estou e talvez aonde eu deveria de estar se eu tivesse me preparado melhor no passado. Mas tudo isso, aqui, o que eu devo de clamar então? Você deve de anunciar que a vida do homem é tão passageira quanto a grama que Deus criou. Você deve anunciar de que os homens não têm que colocar a vida deles apenas numa resposta de uma vacina. Que a vida dos homens não depende apenas do alimento que ele come. Que a vida dos homens não depende apenas da solução que um presidente pode dar. Que a vida do homem não depende apenas de um destino que um governador popular ou impopular pode dar. Então, o que eu devo de apregoar? Apregoe a todos que, independente do Covid, matar ou não você hoje, você poderá morrer amanhã. Talvez não pelo Covid. Talvez não por enfermidade nenhuma, mas pela própria condição humana de envelhecer. Enquanto o Brasil procura meios e métodos e as vacinas estão aí para melhorar, eu e você estamos envelhecendo, tão passageiros como a grama. E nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amigo que nos ouve, ficar vivo para quê? Não estou dizendo aqui que você deve se entregar, deve se matar, deve aceitar a proposta do suicídio. Não, nada disso. Eu estou dizendo aqui que você deve te parar para considerar que a tua vida ela é tão importante, que o versículo 5 diz que em razão do arrependimento, Deus manifestaria a sua salvação, a sua glória, e sua glória foi vista na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para dar um valor eterno à minha vida e à sua vida. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, derramado por mim e por você, Ele veio para dar a nós uma expressão eterna. Uma expressão eterna. E não somente para estarmos preocupados com os momentos, ou de repente depositarmos a nossa vida em situações das quais elas vão passar. Vão passar. Mas de repente nós nos fechamos como se isso fosse o único propósito e nos alienamos dentro da própria vida.
somos pessoas que estamos nos alienando dentro da própria vida, alienando-se à vida. Como isso é possível? Porque a vida que eu e você estamos lutando muitas vezes não é a vida que Deus nos deu. A vida que Deus nos deu não está livre de lutas. A vida que Deus nos deu não está livre de tribulações. A vida que Deus nos deu não está livre de erros. Mas ali a vida que Deus nos deu está acima de tudo isso e uma perspectiva eterna. Então nós estamos usando uma fé que prevalece para prevalecer sobre este mundo, prevalecer sobre o pecado, prevalecer sobre situações, condições, seduções que nos querem tirar do caminho da salvação, que nos querem tirar de uma vida eterna que já existe em nós, em Cristo Jesus, que nos foi dada em Cristo Jesus. A fé que prevalece é a fé que nos mantém no destino e no propósito. Mas de repente, o que eu estou vendo são uma grande preocupação em massa. Totalmente incoerente, quando não para dizer contraditória. E difícil. De repente eu recebo cartazes. Eu não sou assim contra as campanhas, quando elas têm um valor de honra e glória ao Senhor, né? Mas de repente eu recebo mensagens e fotos de igrejas dizendo que, em razão do coronavírus, as campanhas de cura e milagre estão suspensas. Quer dizer que os dons de cura e milagres não funcionam. Nesse exato momento, os dons não funcionam. O que é a fé que prevalece, se não uma fé que te mantém no destino que Deus te colocou? Qual é esse destino? Antes de chegar nesse destino, eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Marca aí, deixa marcado aí, Isaías 40. Vamos para o Novo Testamento. Lucas, de capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 13. Vou perguntar de novo. Se nós temos uma fé que prevalece, então a razão é estar vivo para quê? Você se percebeu de que a fé que Deus deu a nós, que Cristo nos deu, esta fé, ela existe para promover o reino e a justiça? Sob uma promessa de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas? A fé que nos foi dada, a semelhança ou uma fé, como a semelhança dos heróis da fé de Hebreus 11, que nos foi dada sob a premissa de que nós não somos daqui, mas estamos neste mundo para um propósito, que enquanto estamos aqui, nós estamos olhando para a nossa pátria celestial. Mas ao olharmos para a nossa pátria celestial pelos olhos da fé, pela mesma fé, estamos aqui para clamar e anunciar que a vida de todos, inclusive a minha, é tão passageira nesta terra, mas que não deveria ser passageira na presença de Deus. A fé que Ele nos deu não foi para que nós tivéssemos uma passagem na presença dEle, uma passagem em seu trono, uma passagem por Cristo, uma passagem nas maravilhas da pessoa do Espírito Santo, para depois sermos encaminhados para o inferno. Isso não é uma fé que prevalece. A fé que nos foi dada é uma fé que nós vamos ver aonde ela se fundamenta, mas que nos destina para uma vida eterna. Mas que aqui neste mundo fomos chamados para militar a favor do amor, militar a favor da cura, militar a favor da prudência, militar a favor da reconciliação, do perdão, militar a favor daquilo que é certo desta vida, reto e íntegro. Mas de repente, nós estamos lutando por uma vida sem perspectiva. Você quer estar vivo para quê? Ok,
Glória a Deus. Você quer, veja bem a minha colocação, para não ser mal entendido, amém? Você quer que os mais velhos vivam para quê? Para que você não continue dando atenção ao seu avô? À sua avó? Eu não estou dizendo que já que você não dá atenção, você tem que morrer. Não. Eu estou dizendo, se alguém tem que viver pelas razões certas. Se alguém tem que continuar pelas razões certas. Você já imaginou Cristo ressuscitando Lázaro para que Lázaro se perdesse depois da ressurreição? Já imaginou Jesus ressuscitando alguém para que ele se perdesse depois da ressurreição? Talvez haja mais trabalho com alguém ressuscitado do que com alguém que ainda não conheceu a Cristo. Porque aquele que ressuscitou, nós precisamos cuidar para que ele permaneça nesse caminho. Não é verdade? Já que a questão ética e moral é sobre o valor da vida, eu quero perguntar nesta noite sobre a pregação da fé que prevalece. Estar vivo para quê? Qual é a razão de você estar vivo? Para se tornar mais um número? Não. Porque eu não quero passar fome? Não. Porque eu quero que o Brasil continue? Não. Porque eu quero que o meu vovô continue? Não. Tudo isso é louvável, ore por isso, mas é muito pouco diante da expressão da eternidade. Diante do compromisso de uma responsabilidade que chama você, a mim e a você, para fazer a diferença. Olha só o que diz aqui Lucas 12, a partir do versículo 13. O interessante é que, se você ler depois alguns versículos antes do 13, Jesus está discursando sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito interessante. Lê depois alguns versículos acima. Ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, está explicando sobre o pecado, que você pode falar mal de Jesus, pode falar mal do Pai, mas não deve falar mal do Espírito Santo. Aí no meio de uma coisa tão séria, de um assunto tão sério, que define aí a eternidade, aparece alguém no meio da multidão e corta um assunto com outro assunto, inferior à eternidade. Preste muita atenção. Jesus estava falando sobre ele, sobre o Pai e sobre o cuidado que devemos de ter com a pessoa do Espírito Santo em nós. De repente alguém vem e faz uma pergunta, fora do contexto, com os olhos aqui nessa terra. Preste bem atenção. Alguém que ainda não entendeu o que é uma fé que prevalece. Então alguém da multidão gritou, Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, agora Jesus pega o assunto e torna ele e sobe o nível de novo, porque esse cara desceu o nível. Agora Jesus pega o assunto e sobe o nível de novo. Amigo, ele diz assim, em seguida disse, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Primeira coisa que eu quero colocar aqui. Uma fé que prevalece, ela entende de que eu e você temos que continuar aqui debaixo do propósito de Deus. Eu e você estamos aqui vivos para um propósito de Deus. E nesse principal propósito, dentro de um tema falando de uma fé que prevalece, essa fé nos ensina que o valor de uma pessoa não consiste no que ela tem de bens materiais. O valor de uma pessoa não consiste nos valores humanos, segundo o padrão do mundo. Preste muita atenção nisso. Olha só, aonde Jesus está indo e conduzindo o povo agora. O cara veio falando, peço para o meu irmão dividir comigo. Jesus foi na intenção do coração do homem, discernindo o coração do homem, ele discerniu que havia ganância no coração dele, para se equiparar aos valores do mundo, para ser rico segundo os valores do mundo,
E isso não é uma fé que prevalece. Não estou dizendo que você não tem que ter bens, não estou dizendo que você não tem que lutar por uma casa, não tem que lutar talvez por um carro. Faça. Mas o seu coração e o seu propósito de vida não pode estar nisso. Isso não pode ser o seu principal. Não pode ser. Não pode ser o que determine o seu valor. Isso não é resultado de alguém que vive por uma fé que prevalece. Uma fé que prevalece a questões, a valores transitórios e humanos. A fé que prevalece está acima disso. Então ele diz que, vou repetir, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ou seja, o cara trabalhava bem, ele tinha boas propriedades, trabalhou e agora as suas propriedades estão rendendo muitos frutos. Trabalhou bem, um bom trabalhador, devemos de ser. Pensou consigo, o que devo de fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Nossa, Deus é contra o trabalho? Deus é contra alguém viver bem do fruto do seu trabalho? Mas não está escrito em Eclesiastes, de maneira exaustiva, que o homem deve de comer, se alegrar, beber, seja o que for, do fruto do seu trabalho, pastor e missionário? E agora ele está dizendo, você é louco? Deus está caindo em contradição? De maneira nenhuma. Deus não está caindo em contradição. Quando você reconhece que o fruto do seu trabalho é algo que Deus te abençoou, quando você começa a tirar Deus de tudo o que você faz, você já não está mais vivendo por meio de uma fé que prevalece. Porque a fé que prevalece diz que Deus é a razão de tudo para você. E Deus é a fonte de tudo. Tudo que você faz, tudo que você produz é a partir das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E tudo que você faz e tudo que você produz é revertido para a glória de Deus, aonde Deus é o centro de todas as coisas. A fé que prevalece não tira Deus do centro. A fé que prevalece não tira Deus de Senhor da sua vida. A fé que prevalece não deixa Deus em segundo lugar. Tudo é de Deus, é para Deus e emana do próprio Deus. Ok? É o que a fé que prevalece nos ensina. Agora, esse homem aqui não está considerando Deus. Ele está considerando que a sua vida está bem paga, está resolvida e está certo. Se você olhar aqui, ele poderia dizer, nossa, eu tenho dinheiro. Daqui no máximo um mês, 2 meses, o problema com o Covid está resolvido. E eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho todas as condições necessárias. O Covid não vai ser um problema para mim. Então está tudo bem. Louco! Você não sabe que ainda esta noite você pode morrer, que ainda esta noite pedirão a sua alma. Deus diz que confiar a sua vida apenas a um destino nesta terra, sem ter um propósito eterno, que já está garantido em Cristo Jesus, é loucura. É loucura. É loucura. Veja que ele diz aqui o seguinte. Veja o que Jesus diz aqui. E com quem ficará todo o fruto do seu trabalho? Em outras palavras, tudo que ele fez e produziu não sobe com ele. Ou melhor, não vai com ele. Não vou dizer que não sobe, porque a gente é louco, né? Se não vai com ele, preste muita atenção no princípio do reino de Deus, de uma fé que prevalece. A fé que prevalece, a verdadeira fé produzida pela palavra do Senhor, que nasce em Jesus Cristo, ela nos ensina que desta vida nada é nosso.
O que é nosso já está preparado lá nos céus. Tudo nesta terra é dado a Deus a você como mordomo, em que você está cuidando apenas. Porque se fosse seu, se Deus tivesse te dado algo, a Bíblia diz que quando Deus nos dá algo, Ele não toma de volta, em outras palavras. E que aquilo que Deus dá não acrescenta dores. Então, se Deus deu, por que Deus não permitiria você levar algo da terra para os céus, já que Ele deu? Porque o que está aqui não pertence aos céus. O que está aqui, podemos dizer, como diz o escritor de Hebreus, é apenas sombra das coisas que nos estão reservadas nos céus. Então a fé que prevalece, ela não se apega a nenhum bem material aqui. Por isso que o valor do homem não está nos seus bens. Porque se o valor do homem está nos bens que Deus não permite que suba para os céus, então que valor que esse homem teria? Então o valor não está nos bens, porque não é algo que você vai levar para os céus. Se tudo que está na terra, pelo qual você está batalhando e lutando para conquistar e ter, você quer uma sobrevida do Covid para ter mais dessa terra? Você quer uma solução do Bolsonaro para ter mais desta terra? Você quer estar mais ao lado do seu vovô, da sua vovó, longe de Deus para ter mais desta terra? De coisas que você não vai levar, é loucura. É loucura. A fé que prevalece diz que o que de fato é teu está reservado por Senhor Jesus Cristo lá nos céus. E o que nós temos aqui é para um propósito. Qual o propósito? O próximo versículo explica. Versículo seguinte, 20. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? O fruto do trabalho não vai. E ele conclui assim: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. A verdadeira riqueza, a fé que prevalece, diz que o verdadeiro rico, aquele que é reconhecido como rico diante dos céus, é aquele homem que conhece o seu Deus. Uma fé que prevalece, ela é medida, ela é vista, ela é reconhecida nos céus e na terra através de alguém que conhece ao seu Deus. A fé que prevalece vai dizer que tudo que Deus tem permitido você conquistar e que você não levará para os céus, porque isso não é teu, isso foi te dado, te emprestado, você é mordomo. Então Deus quer que você use a sua vida aqui na terra. A fé que prevalece, ela nos ensina que a vida que temos e os bens que conquistamos debaixo da permissão do Senhor, eles existem para que você promova valores eternos, para que quando você se vá para a eternidade, a sua história aqui na terra ainda continue dizendo: eu deixei isso, mas não se apegue a isso. Isso existe para dizer: há uns céus, há uma eternidade te esperando. Eu deixei isso para te dizer: ele ficou e eu fui. Então construa coisas, não se apegue a elas, elas vão ficar, mas suba, vá para a eternidade, suba. Vá para as moradas do Altíssimo, suba, vá para com o Pai, para a sua verdadeira casa, porque a fé que prevalece, ela jamais vai permitir que coisas deste mundo te mantenham aqui, porque o seu valor não está naquilo que você possui ou desenvolve na terra, mas o seu valor começa a existir a partir do momento em que Cristo Jesus entra em você e você começa a se ver rico. O seu valor está em ter Jesus. Esse é o seu valor. Casas, carros, empresas, o que Deus quiser te dar, meu irmão, é para um propósito eterno. A sua vida tem que apontar para esse propósito eterno. Querido, se você nasceu numa família abastada, se você nasceu numa família com melhores condições, na família de classe A, B, BB, não sei. Querido, se Deus permitiu e você conheceu a Cristo, pegue isso
de maneira que isso possa revelar uma eternidade, de maneira que a sua vida e os seus bens possam funcionar a favor do reino, para que o homem não se apegue às coisas daqui e isso aponte. Isso é bom, isso ajuda, traz condições, isso promove o reino, tudo, mas o seu lugar não é aqui. Você está nesta terra, clamar o quê? Diga a eles de que eles um dia vão morrer, quer seja pelo Covid, quer seja pela idade, não importa, que a vida deles é tão passageira em relação à eternidade como uma grama. Diga, anuncie a eles de que a fé que prevalece diz que Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, morreu no lugar deles, assumiu o lugar deles, para que em Cristo Jesus eles viessem para as moradas do Altíssimo, para a casa do Pai, aonde a vida é eterna. Os mais antigos dizem assim, né? Nu eu vim e nu morrerei. Interessante. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo isso, mas ainda assim se apegam às coisas deste mundo. Não é verdade? Se nós viemos nu e morreremos nu, porque o que nos define é exatamente aquilo de que nós não teremos. Não estou dizendo que você não deva de lutar por isso, preste muita atenção. Uma vez o Espírito Santo disse assim para mim, eu lutei por muita coisa, irmão. Eu lutei por empresa, lutei por casa, uma série de coisas. Hoje eu não tenho nada. O Senhor me fez entregar tudo. E um dia o Espírito Santo me disse assim, William, Efésios 2:10 diz que Deus já preparou as boas obras, porque você é uma feitura dele. O conquistar as coisas já estão programadas no caminho que o Senhor preparou para você. No tempo determinado, o Senhor vai te dizer, William, conquiste isso. William, compre aquilo. William, assuma isto. William, se responsabilize por isso. William, deixe isso. Ele já determinou, na sua caminhada, ele já determinou uma vida maravilhosa para você. Mas ele quer que você tenha a disposição que você tem para conquistar, tem que ser a disposição que você tem para devolver para Deus. A disposição que você tem para conquistar tem que ser a mesma disposição para devolver a Deus. A fé que prevalece, ela nos ensina que o nosso valor não está naquilo que nós possuímos. A fé que prevalece, ela ensina que nós temos que levar marcas, né? Vamos falar um pouco de etiqueta aqui, de roupa. Também não tenho problema nenhum com etiqueta de roupa. Mas o problema é quando você quer atribuir valor à sociedade através das roupas, né? Então as pessoas, elas são muito bem, são respeitadas, porque temos roupas boas, não tem nada contra isso. Mas quando elas chegam em casa e tiram as roupas boas, minha pergunta é, você continua tendo o mesmo valor? Ou você leva o valor que as roupas têm? Mas de repente, o Covid está levando pessoas, ou nós vamos morrer, como algumas crianças dizem, né? Nós vamos morrer de morte morrida. E aí? Sabe o que define? A fé que prevalece diz que o que define valor a nós é a marca da santidade, é a marca da salvação, é a marca da alegria que o Espírito Santo nos dá. É a marca de vencedores por ter superado tribulações, porque Cristo assumiu o nosso lugar. A marca da salvação, a marca da humildade, a marca da mansidão. Nós estamos às vezes tão bem vestidos, mas tão mal vestidos espiritualmente. E todas estas coisas ficarão. Todas estas coisas ficarão. De repente temos uma pessoa com uma marca X, vamos por aqui, não quero rotular nenhuma marca aqui para dizerem que eu sou contra uma marca. Mas de repente uma pessoa tem uma marca X, Ela está muito bem calçada, muito bem vestida, mas em seu coração não há a marca da salvação em Cristo Jesus.
ela talvez seja aceita nos melhores círculos da sociedade, respeitadíssima, mas Deus nem sequer conhece o seu nome. Não são as coisas deste mundo, meu querido, que te definem. Estamos aí numa discussão ética. E essa noite a fé que prevalece pergunta a mim e a você. Você quer ficar vivo para quê? Você quer a vida do outro para quê? Hoje eu quero falar a mim e a você, nesta frase principal, eu quero falar a você que conhece o Senhor Jesus. Você está orando para que fulano, sultano fique vivo. Se eu deixar ele vivo, você vai se responsabilizar pela vida dele? Você vai se deixar ser um instrumento meu para que ele não saia dos caminhos? Você vai se deixar ser um instrumento meu para que ele me conheça? De repente estamos orando, de repente Deus está ouvindo um montão de oração de pessoas pedindo para que ele salve, 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 mas a maioria não quer se comprometer nem sequer por uma vida. Não quer se comprometer com uma vida de caráter, com uma vida de bom exemplo, com uma vida de renúncia. Como uma das coisas que mais me chocam no livro de Filemão é que Filemão, Paulo, movido pelo Espírito Santo, pede para que Onésimo, um escravo que fugiu da casa de Filemão, e segundo a tradição, quando os escravos fugiam, eles já criavam dois problemas, né? De ordem econômica. Primeira, porque era escravo, é propriedade, fugiu. A segunda, porque geralmente sempre fugiam ou porque pegaram dinheiro ou pegaram algo de valor. Então, eram dois problemas, eram duas perdas econômicas, por assim dizer. E aí, não se sabe como, se dentro da cadeia, Paulo conheceu Onésimo, Onésimo aceitou o Senhor Jesus Cristo e Paulo agora tem um filho espiritual. E Paulo agora pede para Onésimo voltar para a casa de Filemão e envia uma carta para Filemão, ressaltando como ele tem sido um bom homem, como ele tem sido um homem de Deus. Ele tem sido um homem de Deus para perdoar, um homem de Deus na igreja, feito diferenças. E agora, ele diz que está mandando Onésimo de novo. E dá a entender que ele não receba mais Onésimo como seu escravo, a sua propriedade, porque Onésimo aceitou o Senhor Jesus Cristo, né? Que recebesse como irmão. Então dá a entender que assim que Onésimo chegasse, que ele pudesse dar a carta de alforria, que liberasse Onésimo, que ele não fosse mais a propriedade de Filemão, mas a propriedade de Cristo, como de fato era. E ele fala para receber a Onésimo como se recebesse ao próprio Paulo. E diz o seguinte para Filemão: Filemão, se em alguma coisa Onésimo te lesou, põe na minha conta, eu pago. Incrível, a graça. Você imagina um cara na cadeia, Paulo na cadeia, já passando um monte de dificuldade já. Ele está na cadeia, mandando uma pessoa para casa, e de repente ele se depara com um problema que não é dele. E fala para o outro: olha, se ele causou algum problema, não se preocupa não, recebe o cara como se fosse a mim, e não se preocupa não com as outras coisas. Se ele te lesou em alguma coisa, eu pago. Põe na minha conta. Nas nossas orações, nas suas orações para que as pessoas vivam, você está disposto a pagar? Quando eu digo pagar, você não precisa morrer no lugar dela, porque Cristo já fez isso. Mas precisa morrer para que ela conheça Cristo em você. Precisa morrer por meio de uma fé que prevalece, para que essas pessoas pelas quais estamos orando para que fiquem vivas, possam ser ministradas, nutridas no Espírito. Uma fé que prevalece diante de uma questão ética e moral sobre o valor da vida. Qual é o valor que você atribui à vida? Você quer ficar vivo por quê? E você quer que os outros vivam por quê? Qual é a diferença que você pretende fazer por meio da sua fé? Qual a diferença? Chocante, né? Mas esse é o Espírito Santo em nós. E como que eu posso permanecer nessa fé? Vamos voltar para o livro de Isaías.
de número 40 e vamos para o versículo de número 8. E aqui nós encerramos o nosso culto. Como permanecer nessa fé que prevalece? Então, você está sendo convocado, eu e você estamos sendo convocados para proclamar um Deus de vida. E anunciar que não é o Covid. O problema não é o Covid. O problema não é o governador do Brasil, de São Paulo. O problema não é a presidência do Brasil. Todos eles precisam de sabedoria e temos que orar por cada um deles. É bíblico. Mas a questão maior é continuar vivendo para quê? Eu estou dizendo, volto a repetir, não estou aqui dizendo para ninguém que você deve desistir da vida, que você deve de morrer, que você deve buscar cometer suicídio. Não! Eu estou dizendo que diante de uma discussão ética e moral como esta, estou dizendo, vou falar de mim aqui para ninguém se sentir julgado. William, você está diante de uma situação de moral e ética ou da sua vida ou da vida dos seus pais que já são acima de 60. Se eles continuarem vivos, o que você vai fazer para tornar a vida deles melhor? Qual é o impacto da sua vida na vida deles? E se você quer ficar vivo? Você quer ficar vivo nesta terra para quê? Quais são os valores que você precisa mudar para impactar esta terra diante da eternidade? Será que a sua vida, William, vai revelar de que existem os céus abertos à humanidade em Cristo Jesus? Eu acho que essa é a questão, um pano de fundo que Deus está permitindo para nós analisarmos nessa quarentena. Isaías 48 diz o seguinte: o capim seca e as flores murcham. Está dizendo, eu e você passaremos. Nesta terra aqui, eu e você nós passaremos. Passaremos. Mas, e daqui nada levaremos. Mas o que precisamos deixar aqui registrada? Como a nossa vida pode impactar eternamente aqui? Até que os planos de Deus se concluam. Segue. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O que a palavra de Deus te reserva nos céus? Eu imagino assim. Eu gosto de pensar, ou melhor, estou aprendendo a pensar, acredito eu pela pessoa do Espírito Santo, que tudo que eu tenho e tudo que eu possa conquistar é uma sombra do que Deus está preparando para nós nos céus. Se nós conquistamos tanto nessa terra e nós vamos para os céus sem nada, então significa que o que está aqui é daqui. Você não vai levar para os céus. Então, se você não vai levar nada daqui, você não deve se apegar a nada daqui e não pode permitir que as coisas desta terra determinem a prioridade da sua vida. Quem determina a prioridade da sua vida é Deus. Então, eu imagino o seguinte. Eu estou aí novamente, né? Estou aí para casar. Eu imagino o seguinte. Você vai atrás de casa, você vai atrás de móveis, você escolhe isso, você escolhe aquela cor, a parede aqui é dessa cor, as coisas são da outra. Você escolhe tudo. E você tem todo esse trabalho de escolher tudo apenas por uma questão passageira. E a Bíblia nos ensina que se nós, como pais, buscamos fazer boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dos céus. Então, querido, você acredita que a casa que Deus está preparando para você é inferior ao teu esforço? É inferior ao teu gosto? É inferior às tuas escolhas aqui na terra? Você acredita que se você se esforça tanto por ter uma vida boa aqui, você acredita que o que Deus tem para te oferecer é menor? Se você acredita, ou se você nunca passou a pensar nisso, nunca parou para pensar nisso, é bom que você desperte. É bom que você desperte para isso. Nada
Nada do que você almejou, ou pensou, ou planejou para uma vida abundante nesta terra se compara ao que o Pai está preparando para você nos céus. Nada. Nada. Então, é loucura, como diz na parábola, é loucura você achar que a sua vida consiste só aqui. É loucura. Uma fé que prevalece nos ensina a sermos mordomos. E para ser mordomo, você tem que deixar de ser dono do que é seu. Para ser mordomo, você tem que pegar tudo que você tem e entregar nas mãos de Deus. E deixar Ele fazer o que Ele quer. Deixar Ele te dirigir. Como isso? Como nós vimos no versículo de Isaías 40, deixe Deus falar com você por meio da sua palavra, porque esta permanece para sempre. Ela não desvaloriza. A fé que prevalece não negocia valores da palavra de Deus. A fé que prevalece coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Sempre. Esta é a fé que prevalece. E nesta noite eu quero encerrar com isso. Diante das discussões de ética e moral sobre o valor da vida, você quer ficar vivo para quê? Você quer que o outro viva para quê? Não é mais tempo de nós vivermos uma vida sem que a eternidade não seja conhecida. Não é mais tempo de deixar com que os valores e questões tão transitórias deste mundo nos impeçam de anunciar e clamar que a nossa vida pode ser passageira aqui. Mas Jesus nos chama para uma vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida de fato. Amém? Então, querido, quero te animar a entender isso, que você possa parar para pensar nisso. Eu acho que umas coisas boas da live é que você pode ouvir quantas vezes quiser esse vídeo e que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, alguns da igreja da Água da Vida de Itaquera, outros irmãos de outras igrejas. Se você não tem igreja nenhuma, depois entra aí no privado, fala comigo. Eu gostaria de conversar com você e de alguma maneira ser uma bênção na sua vida. Amém? Nós estamos vendo que as coisas estão mudando, mas uma coisa não muda. Eu e você precisamos de Jesus e Ele precisa ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há mudança de vida aonde Ele não seja Rei. Você precisa abrir o seu coração e entregar o seu coração para Jesus. Amém? A oração é simples, basta você pedir a Ele, dobrar os seus joelhos, reconhecer que você realmente precisa dEle. Reconhecer que verdadeiramente você quer conhecer o Pai por meio de Jesus e pedir que Ele venha para a sua vida como Senhor e Salvador. Sim, Ele tem que vir como Senhor, alguém que você tem que obedecer. E Salvador, somente Ele pode salvar. As suas boas obras não te salvarão. Não importa se você não fuma, se você não bebe, se não fala palavrão, se você não sonega. Você pode ter a vida perfeita em relação aos mortais desta terra. Mas se você não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor, alguém a quem você precisa obedecer, segundo a palavra de Deus, que é eterna, porque você é passageiro. E você não aceitou a salvação dele, porque não há justo neste mundo, a não ser ele. Então, as suas boas obras não te colocarão nos céus. Não. Somente Jesus te pode colocar lá. Somente Ele. Por isso, eu aqui não sou melhor do que você, meu querido. De maneira alguma. De repente você ouça, eles são os crentes melhores. Se há um crente dizendo que, humanamente falando, é melhor do que alguém, está plenamente enganado, porque ninguém na igreja vai para os céus por ele mesmo. Nós só vamos para os céus porque alguém decidiu pagar o preço, em meu lugar e em seu lugar. E esse alguém é o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu só estou indo para o céu por causa dele. Dentro dos termos dele. Isso é importante, que é a sua palavra. Então eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. O que nos faz melhores é a pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo, que está aqui neste exato momento, falando comigo e com você. Amém? Deus abençoe a todos.
em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos andar nesta fé que prevalece, uma fé que questiona, que pergunta, ok, você quer estar vivo? Para quê? Porque podemos continuar com a vida, Pai, do jeito que está, mas se nós pegamos um caminho que nos parece bom, mas que o nosso final é uma morte, ou seja, irmos para um lugar que não seja o lugar que o Senhor preparou para nós, e esse lugar tem nome, é o inferno, não é uma vida que valha a pena ser vivida. Então esta pergunta, ficar vivo para quê, Senhor? É para ter uma vida em que nós possamos conhecer ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo, sermos cheios da pessoa do Espírito Santo e suas consolações, e para aqui nesta terra, deixarmos uma mensagem de salvação, uma mensagem que a nossa vida seja uma carta, como deve de ser, uma carta de amor aos que estão aqui, Senhor. Que os bens que nós conquistarmos, que nós temos, seja para anunciar uma eternidade, jamais ofuscar o valor dos céus. É o que nós te pedimos. Nós somos tão falhos para uma expressão tão alta como dessa da minha oração, mas o Senhor Espírito Santo está aqui para nos consolar e para nos ajudar, pela graça do Senhor, a alcançar esse nível alto de expressão da salvação que temos alcançado em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão na live, aqueles que eu conheço e daqueles que eu não conheço. Eu abençoo a todos que estão me ouvindo. Que a cura do Senhor entre agora em suas casas. Se há alguém, ó Deus, enfermo, que seja agora curado. Se há alguém que precise de um milagre, Senhor, um milagre criativo, um milagre de criação, uma perna que cresça, um braço, seja o que for agora, um tumor que desapareça, que o milagre aconteça, que a criação do Senhor se desenvolva, que o haja o milagre se estabeleça em cada uma das casas agora, em nome de Jesus. E para aqueles que ainda não te conhecem, que estão nos ouvindo, que eles sejam convencidos pela pessoa consoladora do Espírito Santo e aceitem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essas são as boas novas para esta live, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se tocou o seu coração, compartilhe. Movimento 1 por 8. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode minimamente alcançar 8 pessoas. Não infectá-las com um vírus, mas enchê-las também da mesma salvação pela qual você foi salvo. Alcance 8 pessoas e diga a elas: Jesus te ama. A paz e até o próximo culto. Tchau, tchau.